O tema que, que eu pensei em falar tem um bocadinho a ver com o tema da semana passada. E eu notei que por vezes falo de sistema nervoso autónomo, falo das reações de luta, fuga, congelamento, e acho que estou a pressupor, acho não, estou a pressupor que as pessoas sabem identificar o que é que isso quer dizer em termos de experiência quando eu digo luta, fuga e congelamento. E depois ocorreu-me que se calhar se não temos prática de nos visitarmos com alguma frequência e notar os padrões de reatividade, se calhar nem não temos bem a noção o que é que está ali a acontecer, que padrão é que é. E a importância de saber que padrão é que é, exatamente também para poder dar a resposta mais adaptativa e não estar só em padrões de reatividade que foram super bem desenhados na savana, nos primórdios do nosso surgir no planeta Terra, mas muitas vezes não são de todo os mais apropriados, dadas as vidas que temos hoje em dia. E então, eu estava a imaginar, se calhar, tipo, descrever um pouco, pelo menos vai ser bastante a partir da minha experiência e um pouco do que é que eu observo nos outros, o que é que quer dizer, o que é que está a acontecer, o que é que se está a manifestar quando a resposta, a reação que estamos a ter à vida está a ser principalmente está a vir de um lugar muito mais primário da nossa mente, dos aspectos mais antigos do nosso cérebro, que ditam respostas bastante mais restritivas. Então, esse é o tema. Mas ao mesmo tempo, eu às vezes também gosto de ver se há alguma coisa assim viva no grupo e ver se há algum tema que do vosso lado alguém tem alguma coisa mesmo viva que gostaria de explorar. Se houver, eu peço que coloquem no chat se têm assim alguma coisa que gostariam mesmo que eu viesse a falar. E eu posso assim pôr assim uma parte de hoje desta nossa troca também para ir ao encontro de temas que estejam vivos do vosso lado. Então assim eu vou falando um bocadinho deste tema que eu trago. E se entretanto do vosso lado surgir alguma coisa que esteja mais viva e que queiram explorar, eu peço só que coloquem no chat e depois eu vou lá ver. Ok? Está bem. Então, porquê que também eu estou assim a querer abordar este tema? Já na semana passada foi o tema de esta coisa de estarmos num processo de alguma ou muita instabilidade, de uma forma muito prolongada. E eu não me refiro só à pandemia. Quer dizer, o mundo está sempre em grandes convulsões e mudanças e por aí fora. Tu olha para a história da humanidade e isto realmente tem sido uma grande agitação. Mas eu imagino que 2020 é capaz de estar a ser assim um ano especial e que esta década que entramos agora, deste novo milénio, é uma década com muita incerteza, não é só pela pandemia, mas em termos de sistema económico, financeiro, a própria democracia estar a ser posta em causa com as mudanças tecnológicas, há muita coisa, e claro, e como pano de fundo assim de mega tema, as mudanças climáticas. Então isto são realmente tempos, com eufemismo, interessantes. Acho que há um dizer chinês que é tipo rogar uma praga, quer dizer que vivas em tempos interessantes. Olha, nós estamos a viver em tempos interessantes, sem dúvida. E isso gera medo, ansiedade, a incerteza, o não saber com o que é que contamos, deixa qualquer ser humano
com uma tonalidade de preocupação, okay? De medo. E a maneira como nós respondemos quando estamos assustados pode variar imenso, desde o mais adaptativo, consciente, sábio, compassivo, a reações absolutamente regidas pela tal parte muito antiga do nosso cérebro que partilhamos com outras espécies, que está a olhar para a vida essencialmente em termos de sobrevivência. Ataco, fujo, congelamento. E nem há aqui necessariamente, eu estou a dizer ataco como se fosse eu e houvesse uma escolha. É mesmo uma reação muito imediata, isto foi mesmo desenhado para tomar conta do sistema de uma forma eficaz e muito rápida, e é natural que por vezes damos por nós a ter reações que quando está a acontecer estamos tão embranhados, somos tão tomados pelo ponto de vista, a qualidade emocional da experiência, vamos dizer, isto varia. Por exemplo, há certas pessoas para com quem o medo ou a ansiedade manifesta-se principalmente mais para o lado da rabugice, irritabilidade, expressão de agressividade. Digamos que aí é aquela parte que está a responder mais a partir do ataque. Okay? E quando a pessoa está nesse modo, dominado pelo seu sistema nervoso autónomo simpático, e que está a vir, o que está a ser ativado em si são essas pulsões de atacar, para muitos de nós é um momento em que a tomada de consciência, a perspectiva de ok, isto é aquele meu lado quando está assustado, ataca, não surge. E a pessoa está como está em transe, não? Está num transe que naquele momento tudo é tingido por aquela perspectiva tão emocional, crenças, e o corpo está ainda por cima, tem um contraponto fisiológico a acontecer. Isto não é uma ideia aqui que está a surgir na cabeça, não, há algo que está a tomar conta de todo este sistema. E por vezes tomamos decisões, ações que não nos ajudam em nada, e é só quando a coisa acalmou é que damos por nós, por vezes, arrependidos por aquilo que dissemos, por aquilo que fizemos, e por vezes a pessoa que mais atacamos, curiosamente, somos nós mesmos. Esta irritabilidade, este atacar para se defender, nem sempre é para fora. Também acontece para dentro. E às vezes até há um oscilar, a pessoa age de uma maneira que foi no seu cérebro reptiliano, a sua lagartixa interior teve um momento ali de ataque para fora e disse qualquer coisa, e se calhar disse qualquer coisa menos simpática a alguém que nos é importante, que amamos, e depois passa toda essa emocionalidade e toda essa ativação fisiológica e vem o reconhecimento que ficámos aquém daquilo que gostaríamos e que não ajudou nada, e aí o ataque volta-se para dentro. E aí vem todo o lado da culpa e da vergonha, que tem um lado que é, digamos, adaptativo e essencial, é reconhecer que ficámos aquém daquilo que gostaríamos para nós e para os outros. O problema é quando este ataque para dentro engancha nas crenças de falha inata, de escassez inata que muitos de nós carregamos.
ou seja, como se estas ações, estas pulsões reptilianas que nos dominam por instantes, exatamente por estarmos com medo, depois servem de munição para apontar como realmente há qualquer coisa de errado com nós, como é que é possível sermos assim e por aí afora. E este também, mais uma vez, é um padrão de reatividade que, quando está a acontecer, muitos de nós não temos o distanciamento suficiente para dizer ok, este é aquele lado que fica mesmo aflito quando age de uma maneira menos correta, que não tão boa para si e para os outros, e que depois ataca-se na tentativa de comatar o erro, e o que deixa ainda mais as coisas cá dentro ainda mais feitas no 8, porque não há vida que responda bem quanto a ser atacada. Por isso este auto-ataque, especialmente o auto-ataque tingido da perspectiva de há mesmo qualquer coisa de errado contigo por seres assim, foi logo para o seres, não é teres feito por seres, isto não tem nada de útil aí. Pode ser trabalhado, pode ser metabolizado com esta consciência que nota e revelar informação muito útil e ser transformado, e eu espero chegar a essa parte. Mas para já estou mesmo só a querer identificar padrões de reatividade. Então temos estes padrões que têm mais a ver para fora com o ataque em relação ao mundo à nossa volta, e por vezes é em relação a nós próprios. E aqueles de nós que tendem mais para aí, que têm uma lagartixa mais irritadiça, é isso, o que se nota é um estado de irritabilidade e aquela tendência para saltar a tampa estarmos mais suscetíveis a saltarmos a tampa. E eu calculo que nos vossos relacionamentos reconheçam como umas pessoas tendem mais para aí, outras menos, outras tendem mais para a fuga. E a fuga não terá essa manifestação, assim, pelo menos tão óbvia, quando me permite-se assim um ataque mais de lado, mas não tão confrontativo. A fuga ela é mais escondida, a pessoa vai se fazer mais pequenina, vai tentar não dar nas vistas e tende a manifestar-se com muita elaboração mental. Muitos planos de sobrevivência que ocupam o espaço mental de tal forma que impedem de aceder a mais experiência do que esse perpetuar, essa proliferação mental de possibilidades, que muitas delas oscilam entre tentativa, resolução e catástrofe, tentativa, resolução e catástrofe. Esta é aquela coisa do Mark Twain, não é? Que aconteceram coisas terríveis nesta vida. As piores de todas nunca aconteceram. Ou seja, foi só este nosso lado que está assustadíssimo, está a tentar encontrar mil e uma soluções, mas nenhuma delas realmente está a ser efetuada. Aquilo não traz mudança nenhuma e é sempre possível ver a coisa um bocadinho pior. Então a coisa gera ainda mais preocupação e ainda mais ansiedade. Os padrões de fuga, internamente, mesmo que externamente não dê tanto nas vistas, porque não há essa confrontação, antes pelo contrário, há um esquivar, há um querer desaparecer, internamente os níveis de ativação, este sistema nervoso está em alta rotatividade. Daí que é difícil por vezes descansar, encontrar algum sentido de apaziguamento suficiente para descansar um pouco mais profundo. Por isso o sistema, em vez de estar no seu movimento natural há uma ativação, há uma necessidade de resposta, isso é feito, e depois há segurança suficiente para se permitir descansar, restaurar, ganhar energia e voltar. Quando estamos em estados de ansiedade com continuidade e que estejamos nós a responder mais pelo lado de ataque ou pelo lado de fuga, internamente há um desgaste
energético, e eu não estou aqui a ser New Age no energético, há mesmo um grande dispêndio de energia porque o sistema está a utilizar todos os seus recursos de sobrevivência. Então isto, o batimento cardíaco, a respiração, aquilo que estamos a fazer com os nossos órgãos internos para suportar o que está a acontecer, porque depois isto afeta o sistema, não é só respiratório, é também digestivo, circulação, a pressão arterial e por aí fora. Isto não está a acontecer só a um nível mental, é inseparável. O que acontece, o nível mental que eu estou a querer dizer é um nível cerebral, não, é um nível mental porque a mente estende-se por todo o corpo através do sistema nervoso. Então isto é algo que toma conta de todo o sistema. Então eu falei agora de luta e fuga. Okay? E há ainda um terceiro padrão, que é quando se apreende a este nível. Para este apreender não é um apreender necessariamente, não é de todo um apreender racional, no sentido em que houve um A mais B e cheguei a esta conclusão. Há um apreender que não há possibilidade de fuga, não há possibilidade de luta, de ataque, e aí o sistema entra no tal congelamento, que é a tentativa final de sobrevivência por conservação de energia, de não despender energia nem atacar, nem fugindo, porque não adianta. E muitas vezes aqui a preocupação já está a tocar mesmo no desespero, e do desespero ao sentido de impotência, de não ser capaz de. E aí aquela qualidade de esconder, ela passa para lá de esconder, ela começa mesmo a perder mobilidade, uma falta de energia, de que só querer, não só estar escondido, mas é mesmo não ter que se mexer. E falta de ânimo e às vezes um certo distanciamento, uma certa dificuldade de conectar com a experiência, porque há aqui um corte. Este congelamento não é só, é o nível do sentir, se sente menos, está quase numa bolha de não sentir, para exatamente porque se sente é tão assoberbador que há essa necessidade então de abafar a experiência. E é curioso que depois construímos uma sociedade com muita oferta para alimentar qualquer uma destas respostas. Não é? Nós temos toda uma indústria que vive da nossa necessidade de nos atordoarmos, por vezes, para não sentir, que é uma forma de congelamento, este dissociar através de, por vezes, de entretenimento, de internet, não para aquilo que é útil, mas só para não sentir, é uma forma de o sistema a querer, por instantes, não estar nem na luta nem na fuga e poder aceder a essa qualidade de conservação de energia. Só que o congelamento tem uma coisa muito difícil, é que acaba, é só por instantes que pode ter uma certa função adaptativa, porque é um desgaste à mesma. Internamente, quando se faz uma leitura do sistema autónomo, há mesmo uma grande ativação, mas seguida de uma forte supressão para aguentar a situação. Ora, quando, obviamente, se isto se prolonga no tempo, se os momentos de congelamento começam-se a tornar um padrão, aí começamos mesmo a pender já para o lado, não é? do burnout, da depressão e para fora. É mesmo já o sistema a dizer eu não aguento mais, tipo, não, assim não dá. E entrar mesmo mais numa qualidade de colapso. Se passamos muito tempo nesta hiperativação da luta e fuga, isto é insustentável. E há uma altura em que a única hipótese que o sistema de vida tem é mesmo o congelamento, é fazer esse parar do sistema para poder sobreviver. E realmente vivemos numa altura em que o burnout é epidémico, não é? Uma coisa que está a acontecer pelo menos por todo o mundo desenvolvido afora, é algo que está a acontecer muito, quer dizer, é a vida a dizer, olha, assim não dá, essa maneira de viver é absolutamente insustentável.
E parece-me não, tenho certeza porque vejo isso em mim, é só quando nos pomos em condições minimamente favoráveis para nos retirarmos um pouco da situação mais impactante que nos está a levar a essa luta, fuga, congelamento, e damos estes momentos, como tivemos há pouco, de estarmos com nós próprios, é que é possível começar a saber entender a linguagem da vida. Okay? O que é que está a informar as minhas reações neste momento? Eu estou a vir deste lugar da lagartixa, de luta, fuga, congelamento, ou estou a aceder àquilo que tipifica exatamente o que é ser humano, que é a capacidade de entrar em relação com a vida com uma qualidade que não é nem luta, nem fuga, nem congelamento, mas é sim qualidade de conexão, de empatia, de ir ao encontro do que é que está a acontecer e encontrar respostas que vêm deste lugar de querer o bem da vida, poder apoiar a vida. Obviamente isto tem que ser acompanhado com muito discernimento, senão seria totosice, não é? A pessoa está a lidar com uma situação de insegurança, de perigo, trazer essa qualidade de, em vez de entrar para a luta e fuga, ela tem que estar ainda mais sábia. Peraí, o que é que está aqui a acontecer? E isso é tanto quando eu olho para o outro e também quando olho para mim próprio. E a prática, por vezes, é o contexto onde há a possibilidade de sair deste transe de luta, fuga e congelamento, este transe reptiliano, para lhe chamar isso, e aceder às qualidades mais humanas que temos em nós. Tanto para ir mapeando as nossas reações mais primárias, para lhes dar esse título, para que possamos as identificar quando elas estão a acontecer e nos lembrarmos que há outra possibilidade de resposta, como por vezes, para mim, muitas vezes a meditação acaba por ser um momento de transformação das partes mais assustadas em mim. Não é sempre, não é que... Eu acho que a meditação temos de ter o cuidado de não a reduzir só a um momento psicoterapêutico, mas pode haver uma qualidade muito terapêutica neste encontro com nós próprios. E com um pouco de hábito de nos sentarmos com nós próprios, mesmo durante o dia, começa a ficar mais acessível a reconhecer o subtexto. O que é que está a começar aqui a informar? Aqui, tanto fisiologicamente, tu começas a entender, olha, este é que já está aqui a começar a encarnar, entre aspas, o lado que vai atacar. Já está a olhar para a vida daquela maneira de a quem é que eu vou dar uma mordidela? E quando isto é apanhado no início, permite-nos ter escolha, não irmos logo começar para ali a ladrar e a atacar. Permite-nos ter escolha de não só não reagir necessariamente aí, mas mais ainda, poder aceder à emocionalidade que acaba por ficar escondida, abafada mesmo, por trás deste impulso de irritabilidade e de atacar, para usar esse. É que por trás da minha irritação, vamos dizer, com alguém, estão outras emoções. Digamos que a raiva está a servir de proteção para eu não ter que exceder ou ficar protegido de sentir outras emoções que me deixariam muito mais vulneráveis, especialmente se eu não tiver os recursos emocionais para processar essas vulnerabilidades. Então, por trás da irritabilidade, eu diria que está sempre ou está a doer, ou está com medo, ou ambos, ok? E se há medo e há dor, ou um ou outro, há vulnerabilidade. Há um lado que se está a sentir, a precisar de
apoio, por vezes, que gostaria de ter um amparo que não está a ter e por vezes está a atacar para se defender, mas por vezes ao atacar, ou quase certeza quando ataca, fica ainda mais isolado, fica ainda mais desamparado, o que o deixa por sua vez ainda mais assustado. E quando não há consciência disto, eu estou agora a imaginar, imaginem um pai que está particularmente aflito porque está a ver os despedimentos acontecerem no seu local de trabalho, está ciente que as suas economias estão mesmo no limite e se vão para o desemprego isso vai impactar no pagamento da escola, de empréstimos e por aí fora, e isto ainda está a trabalhar, nem estou na versão não está a trabalhar. E há uma pressão interna constante em relação a essa insegurança financeira. E isto é um pai daqueles super dedicados, que está, a sua maneira de expressar o seu amor pela família é trabalhando duro e tem uma ética de trabalho super forte. E quando todos os seus esforços não estão a contribuir para trazer um sentido de insegurança, isto traz susto, começa a trazer aquela tonalidade, talvez a ter algum desespero e um sentido de impotência. E se a pessoa não tem muita consciência dessas outras nuances, a sua lagartixa interior vai entrar em ação, vai começar a manifestar a sua irritação para com a situação. E isso vai se manifestar com os colegas de trabalho, se calhar ainda se vai manifestar ainda mais em casa, porque em casa pelo menos esse pai sente-se minimamente seguro para dar expressão àquilo que está a acontecer internamente, mas depois sente-se muito só, porque é difícil lidar com alguém que vem para casa todos os dias irritado, nem se sabe bem porquê. Então lá em casa começa tudo um bocado a encolher-se e a evitar. E este pai na minha história não está a ver o filme, não está a entender o que é que está a acontecer, nem entende bem porque é que se sente tão desconfortável em casa. Não há nem uma consciência da consequência das suas ações, como é que isso impacta nos outros, muito menos como é que isso está a impactar em si próprio. Então dá para imaginar o quanto isto entra aqui numa bola de neve de reações nada adaptativas à situação. Agora, se acontece desse mesmo pai, começa a fazer uma prática de parar um bocadinho todos os dias antes de chegar a casa, se calhar, e entrar no carro e pôr uma gravação a orientar a prática, e a prática tem a ver com essa pessoa poder conectar consigo, ainda mesmo que seja um nível muito inicial, só ele descobrir que por instantes não tem que fugir de si, não tem que atacar ninguém, que pode ter alguns instantes de acolhimento, aqui já está a ceder este outro lado da sua relação com a vida, que não é luta, fuga e congelamento, é o lado mais humano, capaz de estender esta sabedoria à experiência que está a acontecer. E mais do que nunca nós precisamos nos criar condições favoráveis para que possamos aceder àquilo que há de mais humano em nós. E há pouco estava a dizer como, sim, por vezes a prática tem uma forte tonalidade terapêutica e eu tento, quando vou guiando a prática, sempre ter lá um bocadinho que tem a ver com, olha, se por acaso a sua experiência estiver muito dominada por algum aspecto, ou de estar sempre a ver alguma cena que aconteceu no trabalho, alguma dificuldade que está a acontecer lá em casa, e aquela coisa que é tipo filme, vem, volta, e com esta nuance, aquela nuance, é uma oportunidade que há aqui de poder sair dessa bola de neve, desse remoinho, e começar a trazer a perspectiva. E o primeiro todo é poder quase dizer assim, olá, olha, este é que é o lado da preocupação. Isto já é um descentrar, não é? Um desidentificar, não é um dissociar em que eu estou a fingir que aquilo não está a acontecer, estou-me a distrair, a olhar para o telemóvel, não. Eu estou a olhar para a situação e estou a estabelecer que
Sou eu, consciência, que nota a reconhecer que há todo um lado, toda uma emocionalidade, toda uma perspectiva que está ali a surgir. E só eu não estar nesse transe a vestir aquela perspectiva, vamos dizer, de julgamento em relação a alguém, e sou eu a poder notar o julgamento, já não sou eu a ser dominado, mas eu a querer entender. Okay, o que é que este lado está? E a pessoa ouve o que é que esse lado diz. É porque eles são, é porque eles fazem. Ok. E o que é que eu sinto quando eu digo isso? Okay, raiva, vem logo raiva. Quando o teu dedo está a apontar para fora, vem raiva. Só isto, só aquilo. E a pessoa permite-se então aceder. E como é que é estar neste sítio de raiva? Sem qualquer julgamento, antes pelo contrário, tipo assim, ok, deixa cá sentir este lado que está assim. E quando acedemos ao lado da raiva, e se não, já não estamos a ser a raiva, vamos provavelmente aceder a outras emocionalidades que estão subjacentes a essa raiva. E se calhar vejo logo por baixo da raiva o quão arrasca este lado está, quão aflito está, quão preocupado. E quando podemos, é como um amigo nosso que primeiro até estávamos irritados porque o tipo estava-nos a atacar e depois ele lá expressa que realmente o que se passa é que está super aflito e quando compreendemos a aflição do outro passamos de nós que estávamos irritados com o outro a ver, não, e o que é que eu posso fazer para te ajudar? É? Talvez já tenham tido essa experiência de começam com irritação, depois entendem o sofrimento da outra pessoa e surge naturalmente em vós uma resposta de compaixão, de querer atender ao que se passa com o outro e poder, de alguma forma, participar no aliviar desse sofrimento. Isso é possível. Isso é possível e acontece quando trazemos compreensão à experiência que está a acontecer, trazemos essa qualidade, aquela qualidade de receptividade, de curiosidade. Ok, deixa cá estar um pouco com isto. Ok. Há raiva, sim, e há aqui mais qualquer coisa. Pois é. Bem, acho que lá está tão aflito. E não sei, sim, está tão aflito. E não é só aqui uma ideia, a pessoa sente mesmo no corpo o que é estar aflito. E precisa, claro, que ir tendo cuidado de ver que não, se não está a cair na história, não é? Começar a embrulhar numa história de aflição e de ir respirando e se calhar nota que com essa aflição há um lado de um certo desamparo, de se sentir só. Okay? E então aquele pai que antes estava a culpabilizar lá em casa a mulher, os filhos, o patrão, os colegas, né? Começa a poder conectar que não só está preocupado, está aflito, mas está-se a sentir desamparado e só. E se calhar até reconhece, mas eu não preciso estar tão só. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me acompanham nesta vida, eu tenho parceiros, parceiras de vida. Eu posso ir buscar até ajuda terapêutica. Eu não preciso estar a arcar com isto tudo, nesta solidão e neste isolamento. E compreendo como as suas reações não estão a ajudar e até estão a aumentar ainda mais o sofrimento em que se encontra. Okay? Pronto, este foi um exemplo de alguém que o seu padrão é para fora, mas pronto, podia ter sido qualquer um deles e com mais tempo até podia descrever cada um deles. Eu acho que hoje vou ficar só por aí. Talvez o mais difícil é o congelamento. O congelamento é aquele que eu diria que é mais difícil visitar com uma consciência que nota, porque o próprio padrão, ele tende a abafar a tomada de consciência. O sistema está a ser sugado de energia. Então acontece se o que está presente é mais um padrão de congelamento, a pessoa não consegue iluminar o suficiente a sua experiência. É aqui que ajuda imenso ter uma pessoa, por exemplo, um terapeuta, alguém que saiba reconhecer o que é que está a acontecer, que a pessoa está a entrar ali pelo ralo do congelamento e ajudá-la aos poucos a ir conectando com o que for possível da experiência e aos poucos o sistema começa a descobrir que não precisa ir para o lugar de congelamento, que há recursos suficientes e
há um lado do sistema nervoso, através do vago ventral, para não começar a entrar nessa história, mas pronto, que começa a trazer uma ativação ao sistema que não é de fuga, que não é luta, e é sim esta capacidade de entrar em relação. O congelamento sozinho requer, eu diria que requer já, para a maior parte das pessoas, muito mais prática. Mas os outros dois, luta e fuga, que está mais ao nível do que se chama do simpático, sistema nervoso autónomo simpático, esse daí também tende a ser, para a maior parte das pessoas, o mais comum, é possível visitar. E incrivelmente rico, porque por trás dessas reações mais imediatas, instantâneas e por vezes tão dominantes, há solo muito fértil de autoconhecimento. Não só a nível emocional, mas também que todas estas emoções de desconforto é a maneira que a vida tem-nos de dizer há coisas importantes que estão a precisar ser atendidas e não está a acontecer. Este desconforto, não é o desfazamento entre a vida, dar-nos o desfazamento entre como seria estar bem quando aquilo que precisamos está a ser atendido e como estamos, em que não está a ser atendido. Então este poder aceder a uma clareza sentida ajuda imenso. Tira-nos da nebulosidade, de indecisão e de confusão. Não, peraí, eu sei o que é que estou a sentir. E ao saber o que é que estou a sentir, mais facilmente acedo àquilo que estou a precisar. Então depois as ações que daí decorrem, que daí emergem, são concordantes com o que a vida está a precisar, em vez de serem ações que são resultantes de uma reatividade que reduz a vida àquela vou atacar ou vou fugir, ou não há nada a fazer, só posso é colapsar. Para muitos de vós isto é terreno que eu já visitei imensas vezes, mas que eu gosto de vez em quando de voltar, porque não só é útil na minha vida, mas eu acho que pode ser também útil para os outros. Agora, é a altura de eu ver se estou a fazer sentido, como é que isto está a chegar ao vosso lado e se há questões. Eu vou primeiro começar por ver se há questões através do chat e depois, tal como tenho feito, se calhar mesmo abrir espaço para uma troca mais falada. Não está só eu a falar para uma câmara, mas ter aí uma voz do vosso lado também a falar. Eu acho que ainda tenho um tempinho, não tenho? Tenho, ainda temos 13 minutos. Então, primeiro vou ao chat ver o que é que tenho aqui. Há aqui duas questões, uma assim de um reconhecer destes padrões e até uma oscilação entre a irritabilidade, a agressividade, e eu acho tão importante, eu vou fazer só que antes de ir ao resto, é fácil olhar para a agressividade com o julgamento de como algo que está errado, porque vemos que magoa os outros e magoa-nos a nós, mas é preciso também trazer a consciência que essa agressividade é uma pulsão da vida na tentativa de se defender, de tentar cuidar o melhor que pode da vida que está em causa. E muitos de nós não tivemos um processo de aprendizagem emocional que nos dê outros recursos senão a agressividade. Okay? Então ter a noção que sim, fica aquém do que gostaríamos quando estamos na nossa melhor sanidade, mas que naquele momento foi o melhor que aquela vida conseguiu. E poder vir a olhar para essa agressividade com compaixão e sabedoria, sabendo que essa agressividade tem por baixo dor, medo, insegurança. Esse é o universo da agressividade. Nós nunca não somos agressivos porque somos maus. Somos agressivos quando estamos a doer, ou por insegurança, ou mesmo por dor propriamente dita. E quando as nossas tentativas de sobrevivência parecem estar nos seus limites e já não terem resultado possível, é aí que vem o congelamento, uma certa
desistência, um certo colapso. Então, quando esta ativação da agressividade está a prolongar por muito tempo, ou seja, repara o que está a acontecer é aquele desamparo não está a ser atendido por tempo prolongado, a ponto de que todas as reações que a pessoa está a ter da agressividade na tentativa de se defender, na verdade não vão ao encontro daquilo que é preciso. E por isso é que a situação não melhora. A insegurança subjacente, estou eu agora a imaginar se for uma questão de desamparo e insegurança, mantém-se e se calhar até se acentua. E daí o voltar para o outro lado do congelamento, o cair num lugar para lá do desespero, porque o desespero já é embora possa parecer desesperador, o desespero já é uma indicação de aceder a uma emocionalidade. O congelamento é mesmo um atordoar emocional em que eu não sinto nada. E isso é que me permite ir levando a coisa. Mas isto é uma estratégia só de emergência. É incrível que tenhamos essa capacidade, mas isto não pode se tornar um modus operandi para a vida. É para momentos muito específicos em que não houve outra possibilidade. E a Fabiana está aqui a colocar, eu acho que vem no seguimento, como as compulsões alimentares, o transtorno de ansiedade, a depressão, se vejo como estando ligadas ao que acabei de falar, completamente. Quando os padrões de luta, fuga e congelamento se tornam predominantes, a ponto de tendem sim, predominantes, ou seja, são mais vezes os momentos em que visionamos, entendemos e reagimos a partir daí do que a partir dos nossos recursos mais humanos de sabedoria, de discernimento e compaixão. Aí começam os tais padrões que depois rotulamos com depressão, com burnout, com transtorno de ansiedade e por aí fora. Mas o que está a dizer é, olha, este sistema, o desamparo prolongou, está a ser tão contínuo, a pessoa não tem recursos para ir interrompendo vezes suficientes para que aquilo não se torne um padrão predominante. E é o que acontece. Daí que sim, a meditação, e depois o resto da pergunta é, os médicos que receitam, e lembro, acontece muitas vezes, a pessoa via ter que dizer, foi o meu terapeuta, o meu psiquiatra que sugeriu que eu viesse à meditação, e faz sentido, porque a meditação pode, não quer dizer que vai definitivamente ser, mas pode exatamente ser um momento em que há condições favoráveis para que a pessoa comece a aceder a uma relação com a sua experiência que não é essa, de fuga, luta e congelamento, em que começa a entrar em relação, porque na verdade as outras criam um desfazamento interno, criam uma separação de nós próprios, porque o espectro emocional é mesmo muito, muito limitado. Eu estou a atacar, estou na agressividade, eu estou na fuga, não? Estou no desespero, no medo, a fugir, ou estou no não sentir. E realmente nós estamos desenhados para processar com grande facilidade essas emoções, porque elas estão muito ligadas à sobrevivência. Mas por baixo há toda uma vida a pedir para ser reconhecida, porque o ser humano é muito mais do que essas respostas. Essas respostas, elas separam-nos de nós próprios, elas criam umas divisões internas. E viver predominantemente nelas é viver afastados de nós próprios e afastados dos nossos recursos. E por isso deixam-nos em posições de grande vulnerabilidade e desamparo. E por vezes estes distúrbios alimentares, que já são a vida a dizer isto está a doer imenso, acabam por ser a melhor coisa que podia nos acontecer quando servem de incentivo a que comecemos então um processo de autoconhecimento em que procuremos o amparo, os recursos que precisamos para conseguir dar respostas mais adaptativas. Por isso, nesse lugar de enorme dor que são estas dificuldades ao nível da nossa saúde mental,
também são ali tesouros, oportunidades de grande criatividade, se cuidarmos delas. Se cuidarmos delas. Há aqui um comentário de emocionalmente nem sempre é fácil de identificar a origem. Sim, e sabem, por vezes nem é preciso identificar a origem factual, o que é que foi o episódio. Por vezes tudo o que é preciso é informarmos este sistema de vida que, pelo menos naquele momento, está a começar a haver uma qualidade de consciência suficiente madura, adulta, capaz de dar o amparo, a perspectiva para podermos lidar com o que se passa e o que está a ser sentido. A emoção que impede que possamos aceder a outros níveis é o medo. Mas se pudermos e vir ao encontro desse medo, que é o que está a ser o propulsor das reações mais primárias, luta, fuga e congelamento, se pudermos reconhecer, ok, acho que lá está, mesmo assustado. Ora, um lugar assustado que é reconhecido já fica menos assustado, já não está tão sozinho. E isso já vai ajudar a baixar as guardas, para poder então acedermos aos lugares mais vulneráveis, não é, em que há maior sensibilidade e também maior transformação. Por isso, eu não ponho muitas vezes, não ponho muito à procura de qual é a origem, eu ponho só, ok, o que é que eu consigo aceder aqui, agora? E trazendo clareza no que é que está a acontecer aqui agora, nesta relação entre o que é pensado e o que é sentido. E isso já tira de tal transe, não é? Já não está na história, já começa a digeri-la. Eu gosto muito do Mark Licata, que ele usa este termo, a metabolizar a experiência. Porque eu acho que há mesmo um metabolizar, ela transforma-se e aquilo que por vezes estava a sugar energia passa a ser promotor de energia. Porque antes estava a sugar energia porque estava a ter que ser empurrado para baixo para não ser sentido, ou a requerer imensa energia com aquela agressividade toda. E quando começamos mesmo a aceder, por exemplo, eu sinto-me mesmo só. E reconhecemos que colocámos nesse lugar de solidão por uma perspectiva que habitualmente carregamos, por exemplo, de ter que conseguir tudo, fazer tudo sozinho, não podemos contar com ninguém. Muitos de nós temos essa crença. Quando dizemos, ok, eu coloquei-me neste lugar de desamparo, mas não preciso estar neste lugar de desamparo, eu posso ir à procura de apoio, aí já tudo muda.